Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui hoje para a gente começar mais um vídeo. Um vídeo hoje muito legal, porque vai ser praticamente um conteúdo baseado na vitória do Botafogo por 4-0 na equipe do Pinheirense, na estreia da Copinha, com direito a show do Zapata, com direito a gol do João Felipe, enfim... Uma atuação bem sólida do Botafogo que eu quero comentar bastante como o time atuou, a forma de se posicionar em campo, destacar algumas características de alguns jogadores, né, nessa partida de hoje e também falar um pouco a respeito das situações contratuais de alguns jogadores desse time da Copinha. Então, não quero ficar enrolando muito hoje aqui não, já vamos começar essa análise, já deixa o seu like, né, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, enfim... Venha para a família do Tática Alvinegra no YouTube, que a meta esse ano é 10 mil. Já joguei logo por 10 mil, estamos com 3.160, mas já joguei para 10 mil inscritos. Sem mais enrolação, bora começar a analisar com a escalação aqui na tela com vocês. E como eu falei, escalação agora na tela com o time titular do Botafogo que entrou em campo. Algumas mudanças, né? Fiquei bem surpreso com algumas escolhas aí. Não era o que a gente esperava, né? Que a gente tinha comentado aqui naquele vídeo de pré-jogo. Mas foi uma atuação bem sólida do time do Botafogo, que foi a campo com Gabriel Toeb no gol, Bernardo na lateral, Cauã e Reidson na zaga e Jefinho fechando na esquerda, como eu tinha falado. Felipe Vieira e Peloja, né, foi um time pra frente, um time que realmente foi atrás do resultado, sabia da fraqueza, da fragilidade do Pinheirense e foi pra cima. Brandon como meia mais ofensivo, Zapata na direita, Jonathan na esquerda e o Maranhão de centroavante. O Botafogo foi a campo com essa equipe aí. E agora uns números do jogo para a gente passar de fato para como esse time atuou e destacar algumas questões individuais. O Botafogo teve 60% de posse de bola. O Botafogo acertou 373 passes com um índice de 88%. Muito interessante esse índice, né? Muito interessante, 88%. O Botafogo não ficou naquele jogo burocrático. O Botafogo buscou os passes progressivos, buscou o jogo de sufocar o adversário, de ir pra cima deles. Foi uma atuação num vislumbre, dava pra ver um iniciozinho de Botafogo Way, com a zaga subindo as linhas, com a pressão pós-perda, com o Botafogo trabalhando essa bola bem no meio de campo, usando também os lados do campo, pivô do centroavante. Vamos falar mais um pouquinho disso tudo. Finalizações, o Botafogo deu 16 finalizações a 3 do Pinheirense, com 8 no gol, um índice bem interessante também de 50% de acerto. 13 desarmes do Botafogo contra 12 do Pinheirense. Aí o Botafogo teve 6 interceptações, o Pinheirense teve 10. Cruzamentos, 3 de 24 do Botafogo, 12% de aproveitamento, que não foi tão bom, né? Precisa caprichar um pouco mais nessa estatística. O Pinheirense não acertou nenhum, tentou 3. 3 lançamentos de 14 tentados do Botafogo. O Pinheirense acertou 4 de 19. Na proporção, os dois acertaram 21%. Dribles, o Botafogo tentou 12, acertou 8, foi bem, né? Precisa daquele drible para desequilibrar na última linha, principalmente. E o Pinheirense tentou 3, acertou 2. Perdas de posse de bola, o Botafogo perdeu 39, que não é um número tão alto. Ou seja, conseguiu ali ter um domínio maior do jogo e quando perdeu, recuperou bem rápido, já que o Pinheirense teve 16 perdas de posse. E o Botafogo fez 14 faltas contra 10 do Pinheirense. Passando agora pelas estatísticas, vamos analisar individualmente esses jogadores. O Gabriel Toeb fez uma partida bem segura, não teve muito o que falar a respeito dele, porque não foi muito acionado. O Botafogo não precisou dele. Uma nota aí em torno de 7, 7,5, porque não teve tanta importância. Nosso quarteto defensivo, para mim, também foi bem na média, né? O Bernardo dando algumas opções para o Zapata e para o Peloja, mas mais focado em conter os avanços da equipe do Pinheirense. Nota 7 também, bem na média. Cauã e Reidson, gostei da partida dos dois, porque conseguiram muitas vezes se antecipar à marcação adversária, conseguiram ajudar com passes progressivos na construção de jogo do Botafogo. Gostei bastante disso. Vou dar ali uma nota 7,5, 8 para os dois. Jefinho, né, sendo aquela válvula de escape, conseguindo ir para cima do adversário, driblar. Foi uma partida, na minha opinião, um pouco mais conservadora do Jefinho, que ganhou bastante massa, né? Inclusive, todos os jogadores do Botafogo ganharam bastante massa para essa copinha. O físico fez valer, principalmente nessa estreia, e o Botafogo demonstrou um bom crescimento, uma boa evolução nesse sentido. No meio de campo, né, achei que o meio de campo foi um pouco abaixo, principalmente esse time do primeiro tempo, né? Gostei mais dos jogadores que entraram no segundo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Felipe Vieira fez até uma boa partida. Dou ali uma nota 8 para ele. O Peloja e o Brandon
que eu achei abaixo. E pra mim o Brandon foi inclusive o pior do Botafogo nesse primeiro jogo. Vou dar aí uma nota 5 pro Brandon, achei ele meio desconexo. Não estava onde precisava estar em alguns momentos. Recebeu algumas boas bolas, conseguiu fazer infiltrações, mas aí perdeu na entrada da área. Ele poderia ter feito um gol ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo teve uma jogada que ele recebe uma bola sozinho na linha de fundo. Era só ele levantar a cabeça que tinha um jogador do Botafogo entrando cara a cara, se eu não me engano era o Maranhão, e ele preferiu tocar no Zapata que estava marcado. Então, não gostei muito da atuação do Brandon, pra mim foi o pior, e é um dos que eu tenho mais expectativa, mas foi o pior, com a nota 5. O Peloja fez uma partida muito ok, sabe, lembrou muito o estilo do Del Piage. Vou dar uma nota ali 7, 6,5, porque não chamou atenção, ao mesmo tempo também não prejudicou o time. Gostei mais da substituição quando entraram, né, ali, principalmente pro meio, o Juan, que eu tinha falado, e o João Felipe, mas a gente vai falar daqui a pouco. Do trio de ataque, destaque hoje pra mim, Zapata e Maranhão, né? O Jonathan teve uma partida um pouquinho mais apagada, deslocado ali pra esquerda, né? Ele que tava jogando pela direita, a gente sabe que ele tem essa característica de trazer de fora para dentro pelo lado direito, já que ele é canhoto. Teve uma partida um pouco mais discreta, vou dar uma nota ali 7 também pro Jonathan, na média, mas Zapata e Maranhão foram excepcionais, né? O Zapata então com hat-trick, mostrando muitas qualidades de arrancada, de drible, de finalização. Vou falar um pouco mais desse jogador no final do vídeo. Pra mim, nota 10, hat-trick, não tem como você não dar uma nota 10 pra um cara que faz 3 gols num jogo. Ele que é um jogador do Taubaté e tá emprestado pro Botafogo. Trabalho de captação do Botafogo dos destaques da última copinha. Sobre Maranhão, um jogador que evoluiu bastante, é um dos que mais me agrada nesse setor ofensivo do Botafogo. Tem aí um domínio muito bom do pivô. Deu um passe de letra espetacular. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição o link com os melhores momentos para quem não viu ir lá no vídeo do GE e conferir. O Maranhão teve uma participação ímpar, quase fez um gol de letra, desarmava a bola lá na frente, voltava para dar opção, né? Lembrando muito o estilo de jogo do Tiquinho Soares, né? Foi bem demais na partida do Maranhão, ficou faltando o gol, né? Mas ele também nem teve chances muito claras para, por exemplo, perder. Participou de maneira espetacular da criação e literalmente abriu muito espaço para o Zapata conseguir se aproveitar das oportunidades criadas do Botafogo e fazer os gols dele. Então gostei bastante do Maranhão na partida. Para mim, um dos melhores do Botafogo. Vou dar uma nota 9 para ele, inclusive. Gostei muito do jogo do Maranhão. Ele que evoluiu bastante da última copinha até agora. E eu considero aí o jogador mais pronto desse time do Botafogo para subir para o time B, para participar do Carioca. Ele que já teve, inclusive, momentos no time principal do Botafogo. E agora eu quero trocar aqui um pouco a escalação na tela, botando as substituições feitas no segundo tempo pelo Thiago De Camilles e também falando um pouco de como esses caras entraram e conseguiram mudar a postura do Botafogo, um Botafogo ser mais incisivo, ser mais cirúrgico e conseguir o resultado de 4-0. E aí no segundo tempo a equipe do Botafogo mudou de maneira até pontual, né? Não foram tantas substituições. Entrou o Alisson no lugar do Reidson, como vocês podem ver aqui na zaga. Trocaram os 3 do meio de campo, né? Que eu falei que fizeram uma partida mais discreta. E aí entrou o Juan Lucas, que é um jogador que eu gosto ali, quase como primeiro volante, mas também tem muita presença, né? Ajudou bastante naquela pressão pós-perda, naquele Botafogo que empurrou de fato o Pierense para trás, que foi para cima, foi atrás do segundo, do terceiro, do quarto gol. O Botafogo não botou o pé no freio, isso é muito importante. O Botafogo foi para cima, isso é o Botafogo Way, ou pelo menos o que a gente espera, ou pelo menos o que a gente pretende implantar ao longo dos anos, né? É claro que a pressão pós-perda podia ser um pouco mais ajustada nos jogadores deles, poderia. Mas é início de trabalho, a gente sabe disso, são jogadores muito jovens. E o Juan Lucas deu esse vigor, principalmente para o meio de campo aqui no lado esquerdo. O Botafogo conseguia fazer bastante pressão por esse lado. E aí por dentro a gente teve uma pequena mudança em alguns momentos, quando o Zapata ainda estava jogando, dele cair um pouco mais para o meio. Mas enfim, a gente teve a entrada do João Felipe, que é um jogador que eu achava que ia ser titular nessa copinha, porque foi muito bem no Resende. E é um cara no estilo PK, é um cara no estilo Pogba. Muita gente comentou no Twitter que ele é a mistura do Babi com o PK. Mas é um volante classudo, aquele cara que tem uma passada diferente, que tem uma finalização muito boa. Inclusive no gol que ele faz, ele dá uma sapatada
na bola, o goleiro espalma, ele consegue pegar o rebote e aí finaliza com a perna esquerda, né? Mostrando também uma ambidestria interessante. Gosto bastante do perfil do João Felipe, né? Jogador que veio também do Resende e entrou muito bem no jogo. Até falei pra galera ficar de olho no finalzinho no João Felipe e no Fabiano, e o João Felipe faz isso aí, faz o golzinho. O Fabiano também tem uma boa chance no segundo tempo, depois de uma finalização, se eu não me engano, do próprio Léo Pedro, que a bola bate no travessão e acaba sobrando de rebote, mas o Fabiano não consegue aproveitar. O Léo Pedro, pra mim, foi a melhor substituição, né? Ele deu uma outra cara para aquele lado esquerdo. O Botafogo foi muito, muito incisivo naquele lado, perturbou o time do Peirense, principalmente quando ele entrou, usando ali a perna direita, né? Usando ali o drible, ia para cima do adversário. Foi muito bem o Léo Pedro, criou duas boas chances, né? Clareou a jogada para o segundo gol do Zapata. Enfim, muito importante pelo lado esquerdo o Léo Pedro. E aí o Antônio Villa e o Fabiano entraram e fizeram praticamente ali um feijão com arroz, né? Assim como o Alisson. O Antônio preencheu alguns espaços, deu alguns apoios, mas até que o Brandon, né, conseguiu errar menos, que o Brandon estava bem disperso, né? Um amigo, Léo Bessa, até comentou que ele lembrava o Bruno Nazário de 2020. E o Fabiano não teve muito tempo também para mostrar o seu futebol, mas é o que eu já tinha falado, né? Um ponta de drible, finalização, né, naquele estilo Jefinho, mais ou menos. Não teve muito tempo aí para mostrar o seu futebol. Então, esse basicamente foram os jogadores que entraram. E dando uma pequena nota aqui, o Alisson vai ficar na média 7, João Felipe pelo gol vai ganhar um 8, 8,5, Juan Lucas 7,5, foi bem também. O Léo Pedro vai com 8, 8,5 também, por conta da participação dele. Fabiano, Antônio Villa, vou deixar eles no 7. Então, essa praticamente foi o time que entrou durante o jogo e conseguiu exercer aquela pressão, né, que a gente viu durante muito tempo na partida, onde os laterais principalmente subiam nesse encaixe aqui. A gente tinha os dois zagueiros mais atrás e o Botafogo conseguia subir bem a marcação, né? Fazia quase uma pirâmide aqui, pressionando e apertando, né, o adversário, principalmente com essa movimentação do Antônio Villa. Então agora quero falar especialmente do Zapata, artilheiro e autor do hat-trick do Botafogo nessa estreia da Copinha. O Zapata, que é um jogador jovem, está emprestado. Vamos falar um pouquinho dele agora. Bom, é claro que a gente não poderia deixar de fazer um parêntese extra, né, de dar toda uma luz, né, um holofote pro Zapata e a atuação dele nessa estreia da Copinha. E eu chamo aqui o meu parceiro, meu irmão Fogostats, que publicou aí no Twitter esse post, né, baseado nos índices do Footstats, né, onde ele traz alguns números do Vitor Zapata que eu quero ler aqui com vocês agora e destacar essas características do jogador. 74 minutos jogados, 3 gols, um hat-trick na conta dele, 5 finalizações certas de 7, um cara que busca essa finalização, que busca concluir as jogadas. Muito interessante um jogador desse tipo, canhoto na ponta direita. 2 passes decisivos, 2 passes para finalização, o Zapata também criou, né? 15 de 23 passes certos, 2 dribles certos, né? Mostrando como ele também consegue se desvencilhar da marcação, como ele consegue superar na velocidade, que foi o que aconteceu, por exemplo, no primeiro gol, depois que ele recebe o passe do Maranhão. E um índice de 9.2 no Footstats, uma estreia absurda, caindo pelo lado direito do campo. O Zapata, que é esse jogador de drible, de finalização, de velocidade, cobra faltas também, né? O terceiro gol dele foi de falta. Você pode conferir mais uma vez no link que eu vou botar na descrição dos melhores momentos. Bom, o Zapata é emprestado do Taubaté ao Botafogo. Tem aí o contrato até, se eu não me engano, fevereiro desse ano, mas com uma cláusula de renovação automática até novembro. O Botafogo, se quiser ficar com o Zapata em definitivo, tem que desembolsar 300 mil reais. Esse é o valor da opção de compra do Botafogo. Foi noticiado já no GE e trago aqui para vocês essa informação. Então, se mantiver esse nível aí, se conseguir também repetir as atuações dele na temporada de 2021, que foram muito boas, que chamaram a atenção do Botafogo a ponto de ele ser trazido para cá, o Botafogo deve investir esse dinheiro de 300 mil para continuar com o Vitor Zapata, que foi o grande destaque dessa estreia do Botafogo na Copinha. Quero saber de você aí nos comentários quem foi o principal nome, se foi mesmo o Zapata, de quem vocês ficaram prestando mais atenção, sabe? Quem chamou mais atenção para vocês e de quem vocês esperam ver ainda mais nessa Copinha 2023. Deixa aí nos comentários e, óbvio, não se esqueça de deixar o like no vídeo.
Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, conteúdo da Copinha pós-jogo, falamos bastante da partida. Mais uma vez, quero saber o feedback de vocês nos comentários, o que vocês acharam da partida, da postura do Botafogo, desse trabalho do Thiago De Camillis que ficou aí à mostra nesse primeiro jogo de Copinha, quais foram os destaques, enfim, quero saber o feedback de vocês nesse vídeo aqui. E é isso, basicamente foi o nosso vídeo de hoje, espero contar com o like, né, com o compartilhamento do vídeo, com a inscrição no canal de vocês todos. Enfim, só posso agradecer essa moral que vocês estão dando. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!